Bom dia, gente. Bom dia a todos. Me coube a tarefa da moderação e eu vou... Enfim, já o Ricardo está ciente, a professora Márcia também já estão cientes para a gente, enfim, controlar o tempo e ter tempo depois de conversarmos, né, e fazer o debate. A professora Selma enviou o vídeo, como já foi informado, e a gente combinou que primeiro fazemos as apresentações presenciais, orais, e o vídeo da professora Selma ao final. Eu vou fazer uma breve apresentação dos nossos colegas. A professora Márcia Cavalcante é professora do curso de Arquitetura, do Departamento de Arquitetura, Urbanismo e Design da Universidade Federal do Ceará, é doutora em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade Presbiteriana do Mackenzie, cuja tese foi publicada agora recentemente, e o livro está aqui à venda, né? Foi lançado ontem, durante o café, o nosso coffee break de final de tarde. Enfim, é arquiteta formada pelo Ceará e também membro do Docomum Internacional. O professor Ricardo Paiva, que vai falar na sequência, é também arquiteto formado pela Universidade Federal do Ceará, professor do Departamento de Arquitetura e Urbanismo e Design. Quer dizer, instituto agora, estou chamando de departamento, mas vocês viraram instituto agora recentemente, né? Parabéns, é muito importante. Amanhã assinatura, então departamento ainda hoje, né? Tá bom. Também mestre e doutor em arquitetura pela FAUSP e recentemente foi professor visitante na Universidade de Lisboa e é bolsista de produtividade também do CNPq. Em nome da comissão organizadora, né, agradecemos o aceite de ambos e da professora Selma também, né, para fazerem parte dessa mesa redonda que está discutindo documentação e modernidade do Norte-Nordeste brasileiro. A professora Selma mandou o vídeo, mas também, né, em respeito, né, a todo o trabalho, também faço a apresentação dela. A professora Selma é arquiteta, professora titular da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da UFPA, né, da Universidade Federal do Pará, e também pesquisadora e docente do programa de pós-graduação em Arquitetura e Urbanismo da UFPA, que é o único, né, programa, né, salvo engano, eu acho que ainda é o único programa de pós-graduação que nós temos em arquitetura em toda a região norte. É doutora em Teoria e História da Arquitetura pela Escola Técnica Superior de Arquitetura de Barcelona, e onde também realizou estágio pós-doutoral e coordena o Laboratório de Historiografia da Arquitetura e Cultura Arquitetônica da UFPA. Eu passo, então, a palavra agora à professora Márcia e, discretamente, Márcia, eu te aviso quando chegar 5 e 1 minuto, tá bom? Tá ótimo. Bom dia. Gostaria de agradecer o convite do Docomum Norte e Nordeste, na pessoa da Caqui, e a gente trouxe aqui a história baseado na nossa tese de doutorado. A gente está trazendo a história de 50 anos do edifício de apartamento em Fortaleza. Essa tese ela foi defendida em 2015 e ela tem várias nuances. E uma das coisas que eu acho importante foi o processo da metodologia que a gente usou, que é do Richard Fouquet, que a gente se baseou: processo, contexto e projeto. Isso nos ajudou muito e eu acho que ajuda muito a gente entender o que acontece nos locais onde as arquiteturas se desenvolvem. E, no nosso caso, a gente analisou bastante, eu vou trazer para vocês, nas considerações finais, o que influenciou as universalidades que nos influenciaram e o que a gente conseguiu captar de singularidades nos exemplares que nós estudamos. Então, nosso estudo foi todo em cima da obra construída e, ao final, nós elegemos referências de bons projetos para deixar como estudo de caso para os nossos alunos. Então, sempre focando, como somos professora, no ensino, na pesquisa e focando uma futura extensão nessas áreas do edifício
de apartamentos. É melhor assim, né? Então, eu vou passar aqui. Então, o que foi importante foi que nós precisamos periodizar o estudo. Então, e essa periodização nós dividimos em 4 períodos. O que a gente chamou, está pequenininho aí, gênese e diversidade, hegemonia dos sólidos modernos, que é a partir de 60 até 70, incorporação do pilotis, que inicia no início da década de 70, exatamente 72, e consolidação das torres. Essa periodização sempre baseado em um exemplar arquitetônico construído, mas considerando todas as características que fizeram com que ele adquirisse aquela forma, aquela estética ou aquela implantação na cidade. Quando isso se diferenciava, a gente elegia o primeiro edifício, que seria o marco desse período. Então, esse mapa é um mapa de Fortaleza, onde é a Luizinha? Ah, está aqui. Aqui é a Praia do Futuro, aqui é a Avenida Beira-Mar, esse é o bairro da Aldeota, que eu vou falar bastante. Essa é a Avenida Santos Dumont, que sai desde o centro e percorre toda a Aldeota, Papicu, Cocó, e vem desembocar aqui na Praia do Futuro. Então, as bolinhas correspondem a cada período, e a gente vai passar esse mapa com a seleção desses períodos. Então, como eu disse, a Gênese, a gente elegeu 1935 a 1959, e a gente descobriu no Código Urbano de 52 que os edifícios de apartamentos se chamavam casas de apartamento. E, através da definição de o que era uma casa de apartamento, a gente elegeu o primeiro edifício residencial de Fortaleza, porque até então haviam mais de um professor dizendo que era este ou era aquele. Em 60, com a construção do edifício Jalci Avenida, no centro de Fortaleza, que é do arquiteto Joaquim Rodrigues, de Pernambuco, a gente cria o marco dos sólidos modernos, que é onde a gente detecta o início dos edifícios modernos em Fortaleza. A incorporação do pilotis vai ocorrer com a mudança do plano diretor de 75, e a gente colocou como marco o edifício Benício Diógenes, que é projeto de uma professora da UFC, carioca, Nícia Borma. E a consolidação das torres também, o marco é 79, com a lei do plano que permite a verticalização nos bairros residenciais, e nós finalizamos a tese com o exemplar pós-moderno, que também é uma coisa discutível, né? Tem pessoas que chamam de pós-moderno, outros que dizem que não existe. Enfim, a origem do edifício, a gente sempre trabalhou usando o diagnóstico climático para eleger os melhores exemplares. Era um contexto urbano de uma cidade modernizada, com aspirações desenvolvimentistas. A gente tinha 2 bases militares da época da guerra, que era o Pici e o Coiote, enfim. E o cinema, nós tínhamos 3 salas de cinema, e aquela influência americana era muito forte no Ceará. Porém, nós tínhamos uma indústria incipiente e uma economia ainda agroexportadora nesse período. Faltava porto, faltava abastecimento de energia e faltava infraestrutura. Então, era uma arquitetura Art Deco, já tínhamos o concreto armado, somente o centro era verticalizado, tinha esses 2 códigos, e o bairro residencial
começou a surgir nessa época. E aí a gente não detectou que existia um edifício de apartamento com uma tipologia única, era bastante diverso e eram poucos exemplares. Uma das coisas que me estimulou foi descobrir qual o primeiro edifício de residencial em Fortaleza. Até então, a gente julgava que era o edifício Carneiro, de 35. E ele continua como marco do nosso trabalho, quando a gente diz o primeiro é de 1935. Por quê? Porque ele tem toda a aparência, varandinha, janelinha, de que foi projetado para ser um edifício de apartamento. Ele era um projeto do Silvio Jaguaribe Ekman, filho do Carlos Ekman, que fez a Vila Penteado em São Paulo, e que morou um tempo no Ceará. Era arquiteto e engenheiro, porém, esse edifício eu constatei, conversando com pessoas que viveram naquele período, com o próprio filho do empresário que construiu, que ele nunca foi residencial. Ele foi projetado, mas ele foi usado como comercial. Então, o primeiro edifício de apartamento é o Belisa, de 47, não tem esse glamour que o Carneiro tem, e era um projeto de um José Barros Maia, chamado de Mainha pela maioria das pessoas, que era um engenheiro licenciado. Então, isso é um apartamento de 200 metros, a gente fez o levantamento e está no livro. Então, nesse período, a gente mapeou todos os prédios com GPS, até tudo, e a gente vê que os edifícios de apartamento estão aqui e começam a migrar para aqui, para a Aldeota, no rumo do novo bairro, das novas casas de um valor imobiliário maior. E alguns aqui próximo à Praia de Iracema, que era a praia que existia na época. Então, esses exemplares foram todos fotografados e mapeados, e a gente conversou, por exemplo, João Batista Ronce, Adriano Borges, conversamos com essas pessoas e conseguimos fazer o levantamento de a maioria deles, tá? E aí você vê que muitos são projetos de engenheiros. Esse aqui tem uma fachada que é do Enéas Botelho, segundo o engenheiro Adriano Martins, que eu conversei com ele, e todos 50, 51, 54, até 59. E aí, a partir de 1960, com o edifício Jalci Avenida, a gente cria o marco do início, que a gente chama sólidos modernos. Por que sólidos? Não tinha varanda. Vixe! Então, uma cidade inchada, 90% de crescimento da população, criaram o Banco do Nordeste, Sudene, Banco Nacional, a Escola de Engenharia, a primeira geração de arquitetos, a Escola de Arquitetura é de 64, foi consolidada a arquitetura moderna, e tem essa legislação urbana. Então, esses sólidos modernos, eles partiram para ocupar essas áreas. Aqui tem uma concentração, porque ele obedecia o código do Hélio Modesto, que criou os centros de bairro, e ele tem esse formato de térreo e mais dois. Então, nós temos Dom Inácio, Santos Dumont, da década de Colácio Coronaro, já de arquitetos, Enéas Botelho, Neidson Braga, Liberal de Castro. E a incorporação do Pilotis é da data de 72 a 78. A gente chamou o contexto de metrópole induzida, anos do milagre, região metropolitana, viramos a terceira maior capital do Nordeste, o sistema viário, foram abertas várias vias e foram construídas várias instituições, como a Assembleia, o Terminal, o Dentel, o Banco do Nordeste. E a Aldeota se consolidou e o plano definia corredores de atividades. Então, vocês veem que no período de 6 anos, olha
a enormidade de construções na cidade. Tudo financiado pelo Fundo Nacional de Habitação. Aqui a abertura da Pontes Vieira, aqui a abertura da Aguanabi e aqui o descobrimento da Praia do Futuro. E aí você tem o Benício Diógenes como primeiro exemplar, já foi demolido, Magna Santos Dumont, Panorama Artesanal, o Solar da Praia, de 76, esse é vertical, na beira-mar, foi projeto especial, e esse também foi um projeto especial na beira-mar. A lei não permitia verticalizar na nossa beira-mar. Então, o quarto período, que é de 79 a 86, corresponde à época que houve a metrópole descentralizada. Esses termos são usados por mim, foram criados por mim, o professor Ricardo Paiva deu umas dicas, e a extinção do sistema financeiro, do Banco Nacional, e aí a maioria dessas construções vão ser feitas pela elite e construções a preço de custo, não tinha mais financiamento. Com a violência urbana, várias famílias de alto poder aquisitivo saíram de suas mansões na aldeota e foram morar em edifícios na beira-mar. E por que isso? O plano diretor incentivou. O índice de aproveitamento na beira-mar era 3, enquanto na aldeota era 2. Se fosse numa via com uso misto, passava para 2,5. E na beira-mar podia fazer 72 metros, enquanto nos bairros 48. Então, a elite se mudou para a beira-mar. Aqui a gente vê várias construções na beira-mar. Tem umas áreas aqui com várias construções que também ainda são fruto de vias que foram abertas, ocupações de ruas que as pessoas foram deslocadas para conjuntos habitacionais, e a gente vai ter a torre isolada no terreno. Então, 79, 4 torres num grande quadra, Veneza, de 80, Nasceissa, Delberg. Essa época, os recém-saídos da UFC começaram a atuar, né? Vocês viram que na época anterior era Neudson, que eram os pioneiros que foram para Fortaleza, e todos os edifícios com 72 metros, e todos esses aqui, com exceção desses 3 primeiros, todos esses são na Avenida Beira-Mar. Todo esse aqui, que é o Solar da Volta, é apartamento de 700 metros. Então, foi realmente uma época de construção da Orla de Fortaleza. Então, quais são os conceitos universais que nós nos alinhamos ou desalinhamos? Na gênese, na diversidade, com a falta de energia elétrica, não houve muita construção de apartamento. A energia elétrica em Fortaleza chegou com Paulo Afonso em 65. Então, não temos muito apartamento. Os sólidos modernos também tinham grande defasagem, porque, para vocês entenderem, o ISTE é de 37 e o nosso primeiro edifício moderno foi da década de 60. Então, aqui a atuação dos arquitetos pioneiros entenderam os aspectos climáticos locais, fazem os edifícios adaptados ao clima de Fortaleza. E o programa cria também a separação de serviço e empregados. Aí, o Pilotis vai ter uma grande produção e vai se alinhar à arquitetura brutalista do Rio e São Paulo, concreto aparente e tijolinho. Mas, em relação ao clima, ele vai ficar regionalista. Então, e na consolidação das torres, a gente detectou que tem uma linguagem pluralista, vai ter uma incorporação do pós-moderno, e os apartamentos vão ser incorporados como forma de morar, que até então não era muito difundido. E o que adaptamos dos locais? Apropriamos conceitos, interpretamos nossas especificidades na época da geração moderna,
orientação, leste, aspectos sociais, ventilação cruzada, usamos esquadrias de madeira. Os arquitetos da segunda geração adotaram grandes varandas, jardineiras, proteção de abertura, os usos de cobogós. E na consolidação da torre, houve uma maior exposição à insolação, foram incorporados menos proteção, menos sacada e adaptado menos ao local. Obrigada. Muito obrigado, Márcia. Obrigado, Márcia. Muito obrigado, Márcia. Não, vamos. Não, só para agradecer a professora Márcia e Ricardo e passar a palavra. Formalmente, Ricardo, vamos lá. Okay. Olá, bom dia. Eu queria agradecer a organização do 10º DOCOMOMO Norte-Nordeste, em nome da professora Caqui e de todo o seu exército, né, em prol dessa temática da documentação e da conservação. Bem, o tema que eu vou falar é Relicário Moderno, acervos da Universidade Federal do Ceará. Devo dizer que vai ser uma dificuldade muito grande para mim compilar nesses 15 minutos, então, imagina que vocês vão ver essa apresentação na velocidade 2 que tem no WhatsApp, tá? Então, vai ser quase um cineminha, que eu vou passar as imagens assim bem rápido, porque eu acredito que elas são bastante elucidativas em relação ao valor desses acervos. Bem, então, originalmente, relicário é um lugar destinado para guardar ou proteger coisas preciosas ou relíquias. E, na verdade, essas relíquias, elas têm valor em função de uma certa constituição histórica e social, portanto, pressupõe que há uma subjetividade muito grande em relação a isso. E, à medida que o tempo passa, ainda que o movimento moderno seja recente, né, ele vai adquirindo cada vez mais valor. Evidentemente, tem uma conotação religiosa, então acaba que esses acervos, há em torno dele uma certa aura, né, um valor ali implícito. E eu trouxe exemplo aí do que é, historicamente, esses cofres relicários. Ele parece um baú bem grande, mas não é, um pequeno baú, né? E aí a gente precisa refletir o que é que a gente coloca dentro desse relicário, o que é que tem efetivamente valor. E essa discussão dos acervos tem a ver muito com essa problemática da transferência desses acervos de arquitetos importantes para outros países, outras instituições. Isso foi bastante debatido e eu acho que tem suscitado também alguns debates dentro das instituições, dentro da própria rede do DOCOMOMO Brasil. Isso tem sido uma coisa importante. E eu penso que, se esses acervos que são mais conhecidos, de pessoas que foram premiadas, etc., é importante a gente olhar para esses acervos locais, porque eles, de fato, têm muito valor. E, nesse sentido, eu pergunto, né, por que os acervos de arquitetura e urbanismo importam? Para Margarete Pereira, ela diz, é o local onde se dá o encontro mútuo de corpos, o do pesquisador e de suas fontes. Então, a pessoa precisa, né, ter algum repertório para conseguir falar sobre esses acervos e interpretá-los. E, nesse sentido, eu entendo que eles importam porque eles têm um papel fundamental na história e na historiografia. Então, não tenho dúvida, né, a apresentação do Cereto, quando ele está treinando os alunos lá, ele está permitindo que uma nova história seja escrita, ou que ela seja, pelo menos, revisada. Não vou ler parte por parte, que eu estou na velocidade 2, tá? Ela é referência para ensino e pesquisa, né, como iconografia, como documento. É referência para o projeto, então tenho defendido muito isso, que esses acervos são, sim, referência para o ensino de projeto,
portanto, no nível da graduação, sobretudo por meio das estratégias de redesenho, seja manual ou redesenho digital, também por conta da interpretação, da intervenção, do estudo do tipo, e como, evidentemente, referência projetual na contemporaneidade. Muito próxima à questão da temática do evento, né, tem a ver com conservação e restauração, a tectônica, a materialidade, o reuso, a patologia, escaneamento digital, a relação que ele tem com o contexto sociocultural, porque, de fato, são expressões das práticas econômicas, políticas e culturais ideológicas num contexto local, regional, nacional, internacional, por conta que são também expressões da cultura material e porque envolve muitos agentes. E um outro destaque em relação à questão do patrimônio e da identidade cultural, né? Porque essa valorização é uma premissa essencial para que a discussão sobre memória, a questão da educação patrimonial, porque se a princípio é uma dificuldade de a gente conscientizar os próprios alunos e os próprios arquitetos em relação à importância desses acervos e ao que eles remetem, imagina na sociedade como um todo. Então, esse é um grande desafio que eu acho que o Docomomo tem que se preocupar, né? Eu acho que se preocupa, mas eu acho que talvez por meio de ações de extensão a gente possa, talvez, permitir essa aproximação maior, né? E, evidentemente, por meio de promoção e divulgação, e, por fim, ver como, de fato, se debruçar sobre esses acervos pode permitir a formulação de políticas públicas. Então, eu achei fundamental trazer esse preâmbulo, digamos assim, para que a gente possa ter consciência dessa importância. E, nesse sentido, a minha fala é absolutamente coletiva, né, em nome dos colegas, né, todos foram consultados, evidentemente, nessa reivindicação de criar essa rede de acervos na UFC. Eu devo dizer que ela foi também suscitada por uma catucada dada por Fernando, Marcos, Sérgio e o Andrés, lá do NPD, que a gente foi submeter a um edital do BNDES. Eu e Fernando arregamos. Eu estava no meio de um evento, eu não consegui, né? Mas foi plantada a ideia, e aí, junto à universidade, agora, a gente está tentando um edital da FINEP. E ainda que a gente não ganhe o recurso, a ideia é que a gente possa estabelecer essa rede, né? Que tem a ver com um programa de pós-graduação. O departamento, até hoje, amanhã, a gente tira um tracinho ali do D e vira IALD. O local, que é o laboratório que eu coordeno, do qual a professora Márcia, a professora Beatriz também faz parte. O APC, que é coordenado pelo professor Clóvis Jucá, conta com a presença da Beatriz também, da professora Margarida, que está aqui, do professor Mário Fundaró e da professora Solange Strum. Então, dentro do departamento, a gente já tem um pouco isso, né? E, no âmbito da universidade, a gente tem um sistema de bibliotecas, no caso, a biblioteca específica do curso de Arquitetura, Urbanismo e Design, que ela nasceu junto com a própria escola, que completa amanhã 60 anos. E esse acervo, a biblioteca leva o nome do professor José Liberal de Castro, porque lá, desde a origem, ele que fez toda essa configuração. Só que, do ponto de vista administrativo, ela não pertence ao departamento, ela está vinculada ao sistema de bibliotecas da UFC. O Memorial da UFC, que foi uma entidade criada para preservar a memória da universidade. O CPO, que é a Coordenadoria de Projetos e Obras da UFC Infra, também nasceu bem próximo à universidade. Esses arquitetos pioneiros foram responsáveis pelo antigo Departamento de Projetos e Obras e o Museu de Arte da UFC. E, congregando um pouco isso, o Conselho de Patrimônio da Universidade, que é coordenado pelo professor Romeu Duarte. Então, nesse sentido, a ideia é criar o ARCA, né, que seria Arquitetura e Cidade, os acervos da UFC. E aqui, gente, é que vai ser o cineminha. Vou trazer algumas imagens que são bem elucidativas do valor que tem esses registros, né? Então, tentei selecionar, é muita coisa, e carente mesmo de que ele possa ser organizado, digitalizado e, sobretudo, disponibilizado publicamente, porque não faz sentido que esses grandes acervos, né, que conta sobre a construção e a produção do espaço arquitetônico no Ceará e no Brasil, porque
Por exemplo, o levantamento do professor liberal, ele foi para o Maranhão, para o Piauí. Por exemplo, o acervo do Banco do Nordeste pega até o norte de Minas Gerais. Então, é um acervo muito rico. E aí, no caso, eu trago uma agência, estou na Paraíba, né? Uma agência do BNB em João Pessoa, projeto do professor liberal, do Bormann e do Reginaldo Rangel. E isso foi doação do acervo do Bormann à biblioteca, né? São desenhos escaneados. Aqui tem registros que são incríveis, que são do próprio estudo preliminar. Esse é um desenho do Bormann. É uma pasta inteira. Só desse projeto deve ter uma espécie assim, de 10 peças, ou de 10 não, de 100 peças, de todo o processo de projeto. Então, imagina as possibilidades de aprendizado do ponto de vista do projeto, da história, da historiografia, da documentação, da modelagem digital, que uma única obra dessa pode permitir, né? Cortes, passar um pouquinho rápido, fachadas, a própria tecnologia do desenho, né? É uma raridade, de fato, ver a qualidade desse desenho. E aqui também imagens, essa aqui, mais coloridinha, do acervo do BNB. Eu orientei uma dissertação que fez um trabalho incrível. O Fernando estava na banca, a Beatriz também, do Anastácio. E esse projeto é muito interessante e ele continua relativamente conservado. E aqui uma homenagem à Campina Grande, é um projeto do professor Neudson Braga, nessa agência do BNB. O Anastácio me enviou as plantas ontem de noite, não deu para colocar, mas fica aí esse registro, né? Não sei se aqui alguém já estava no radar que esse projeto era do Neudson, e porque a presença dos pernambucanos aqui é absurda, né? E aí tem também um projeto de um cearense aqui. Ainda acervo da biblioteca, essa prancha, que é uma das plantas do nível do Castelão, do estádio, é impressionante. Outra coisa muito interessante são as informações contidas nos carimbos, embora elas, por vezes, possam ser desacreditadas, porque quem nunca mentiu num carimbo, né? Tá? Então, mas é possível, a partir de uma conexão, né, de fontes documentais, o carimbo, história oral e outras, a gente fazer essa discussão. O corte, né, essa plancha é imensa, tive que esticar ela no chão, quase fazer de Homem-Aranha, me trepar no teto para conseguir tirar essa foto. Né, aqui algumas imagens de obras, aqui uma fonte que não é da biblioteca, é do fotógrafo Nelson Bezerra. Essas fotos de maquetes também são incríveis, que eram os antigos renders, né? Inclusive alguns com fotomontagem. E aqui são os acervos que eu estou juntando, o memorial e a Coordenadoria de Projetos e Obras, que foi o planejamento físico-territorial do campus do PC, que foi feito pelo Hélio Duarte, o primeiro diretor da escola, e o professor José Neudson Braga. Né? Então, todo um sistema aí muito racional, né? Dentro dos princípios vigentes daquela época, para falar um pouco de urbanismo, a maneira como ele trabalha a questão das malhas, dos blocos, aqui passa bem rápido. Tem uma coordenação modular aí muito clara, né? Inclusive na maneira como a universidade podia até se expandir. Aqui um projeto lindo do professor liberal, que é no campus do Benfica, que é a imprensa universitária, a de autoria dele, do professor Neudson Braga, exatamente vizinho à nossa escola. A gente vive tentando ocupar esse prédio de forma clandestina, porque a gente não tem espaço, e a gente fica sempre paquerando, porque ele tem uma área mais assim, administrativa, mais baixinha, e uma outra que é um galpão, numa estrutura assim, muito delicada, é esse prédio aqui. Aí algumas imagens. E aqui tantas outras fotos do memorial, com esses registros, né, de fotografias aéreas, riquíssimas, que é possível ver não só, né, o desenvolvimento territorial da universidade, mas da própria cidade. Porque em Fortaleza a UFC tem 3 campos. E aqui algumas fotos do campus do PC. No primeiro plano aí a Biblioteca Central, projeto do Nearco Araújo. É cineminha, tá? E, por exemplo, fotos como essa, né, com esses grandes contrastes,
fazem com que a fotografia em si seja um objeto de interesse patrimonial. Aqui um desenho incrível do professor Nearco, é um projeto dele também, que era o antigo Núcleo de Processamento de Dados. Eu rechaço muito essa ideia de que houve uma arquitetura brutalista em Fortaleza, mas esse prédio eu tenho que admitir que ele, sim, né, a tentativa de minimizar o contato com o chão, poucos apoios, a aparência, sem dúvida. O acervo do mal, que também é incrível, trouxe esse pequeno exemplo aqui, que foi compartilhado pelo professor Pereimar, que foi diretor do museu por muito tempo. Esse projeto é do professor Neudson Braga, já sofreu uma alteração, e nessa conversa com o professor Pereimar, ele queria discutir, me relatar sobre esse primeiro projeto expográfico utilizado pelo museu, de forma bastante assim, singela. E aqui as ações do APC, né, tentar ir mais rápido, que é o Ateliê de Patrimônio Cultural, que é do professor Clóvis, do professor Romeu Duarte, da professora Margarida Andrade. Então, cabe destacar esse inventário da arquitetura antiga do Ceará e do Maranhão, que não é propriamente arquitetura moderna, embora lá no livro tenha um exemplar incrível, que é a Casa Johnson, do Niemeyer, que está, inclusive, no Brasil Builds. Então, ele redesenhou essa casa com os alunos. Esse acervo de arquitetura eclética, o acervo de levantamento da arquitetura moderna, feito pela professora Margarida. Inclusive, quando eu fui aluno dela, eu também fiz esse trabalho, né? Então, é um acervo incrível, bastante pioneiro nesse sentido. O inventário da arquitetura moderna, feito uma parceria do Daudi com o IFAM, né, com a participação do Clóvis, do Romeu e do Ricardo Fernandes, e não encaixa aí na questão da modernidade, o do professor Clóvis, o inventário da arquitetura rural. E aqui é a casa do professor Paulo Cardoso, o acervo pessoal dele, mostrando aí uma casa feita com abóbadas, incrível essa casa, ainda super conservada, né, ele ainda mora lá. E aí algumas fotos, passar um pouco rápido. E dentro desse processo do acervo, o papel do local, né? Esse guia da arquitetura moderna de Fortaleza, que foi criado no contexto do 5º Docomomo, vocês podem encontrar ele facilmente, feito em parceria com a professora Beatriz Diógenes e com a colaboração de muitas pessoas, né? Lá está mapeado um close aí mais na área central. Aqui os exemplares, esses que estão aí é porque já foram modificados ou foram demolidos, passar um pouco mais rápido. E esses 52 prédios se desdobraram em outra pesquisa que tem a ver com o uso das tecnologias digitais. Então, eles foram todos digitalizados em BIM, né? E dentro dessa perspectiva, o modelo digital passa a ser a matriz de documentação, porque a gente precisa reunir várias informações para gerar esses parâmetros, e assim tem sido muito importante ter esse acervo, porque ele pode ser utilizado assim de várias maneiras. O diálogo com os acervos pessoais dos arquitetos, que não é uma coisa fácil, né? Você deve saber disso, embora você tenha conseguido, né? Então, muitos acervos de arquitetos a gente não... Por exemplo, o professor Liberal faleceu recentemente, é muito delicado, né? Porque a esposa está viva, não faz sentido. Então, é um acervo que a gente não tem nem ideia do que é que pode ter lá, né? Mas, assim, é uma preciosidade. E quão importante seria que esse material conseguisse ser público, é isso que eu defendo. Então, aqui, rapidamente, pranchas do concurso do Beck dos Peixinhos, né? Hoje é Bradesco, na proposta tinha essa parte vertical, que era administrativa do banco, mas ele foi construído só cotó, né, lá, e aqui essas modelagens que a gente tem feito, porque, inclusive, ela pode simular uma arquitetura de papel, um projeto que não foi construído. E a gente vai inaugurar agora em dezembro essa exposição, como parte da comemoração dos 60 anos do curso, A Fortaleza dos Modernos, os Arquitetos Pioneiros. E aqui algumas publicações, né? Esse livro, que foi organizado junto com o Clóvis, esse livro que é incrível, está acabando, viu? Do Clóvis sobre a arquitetura moderna do campus do Benfica, o livro da professora Beatriz
Arquitetura e Estrutura, né, numa perspectiva assim, bem interessante, mostrando o uso do concreto armado, e um livro que eu e ela pelejamos para publicar, que é esse aqui, Caminhos da Arquitetura Moderna em Fortaleza, Os Arquitetos. E, numa perspectiva coletiva, é muito interessante como essas pesquisas têm se desdobrado nas pesquisas dos próprios alunos de mestrado e agora de doutorado, né? Então, ali a dissertação do Bruno Braga, um trabalho sobre obras públicas, o do Roberto Castelo, esse do BNB, né, que é do Anastácio, sobre o Neudson Braga, orientado pela Beatriz, que virou inclusive livro, o da Natália sobre o campus do PC, orientado pelo Clóvis, esse Rompendo Silêncios aqui, sobre a Nícia Borma, né, que é da Érica, também orientado pela Beatriz, um orientado por mim, que é sobre narrativas fotográficas, se debruçando sobre esses acervos fotográficos, o de hotéis modernos em Fortaleza, e orientado por mim, pelo Clóvis, a obra do engenheiro Silvio Jaguaribe Ekman, inclusive aquele prédio que a Márcia mostrou agora há pouco, o trabalho da Tainá, orientado pela Beatriz, e esse livro da Adriana Castelo Branco sobre as escolas técnicas, né, porque os estudos tipológicos também são importantes em relação a esses acervos. E, para terminar, quase como provocação, a gente precisa pensar, né? Esses acervos são meras relíquias, na verdade, os acervos originais, não digitais, tá? Que outras leituras e interpretação são possíveis a partir dele, né? Quais os limites e desafios da digitalização? Isso é uma coisa importante, né? Alguém falou aqui de AutoCAD. Quem gravou naquele disquete antigo e não gravou em outro lugar, tudo se perdeu, né? Então, se duvidar, o papel resiste mais ao tempo do que... E essa transformação muito rápida, então é uma coisa que a gente precisa pensar, como democratizar o acesso, e, voltando um pouco ao ponto de partida, né? Como os acervos podem ser usados e apropriados para permitir um outro tipo de formação de arquitetos na teoria e na prática, para que a gente não tenha um ensino de história da arquitetura e da teoria meramente por meio de livros. Lógico, os livros são importantes, são fundamentais, mas quais outros caminhos possíveis de se aprender a história da arquitetura, inclusive de um determinado lugar, a partir desses acervos, né? E, finalmente, como os acervos podem contribuir para a decolonização epistemológica no campo da arquitetura e urbanismo e diálogos com outras áreas do conhecimento, porque eu tenho defendido que a decolonização se dá a partir do empírico, a partir da realidade do lugar, tá? Então, o desafio, né, propriamente do ARCA é se relacionar com esses acervos pessoais, com acervos de órgãos públicos, né, da prefeitura, do Estado, muita coisa, as bibliotecas, os acervos de professores, por exemplo, a Márcia tem um acervo de edifício residencial que ninguém tem, né? Outras escolas de arquitetura, para que a gente não fique só ali no nosso quadrado, né? Eu acho que um evento desse é a possibilidade de criar essa articulação e de criar também essa rede de, empresta isso, que eu empresto aquilo, e se isso está público, todo mundo pode se valer desses acervos. A rede de acervos do IAB, eu acho que é uma iniciativa incrível, tá certo? Lógico, os jornais, as revistas especializadas, aqui, ó. A intenção é que o ARCA possa estar também nessa rede de acervos do IAB, né? Tem aí, sei lá, o NPD, lá da FAU, FRJ, tem a biblioteca da FAUSP, e a minha ambição é que o ARCA possa estar aí nessa lista, tá bom? Bem, tudo atividade do local, muito obrigado. Obrigado, Ricardo. Vamos agora assistir o vídeo enviado pela professora Selma Chaves, que dialoga, enfim, com essa discussão sobre a documentação da arquitetura moderna no Norte-Nordeste. Bom dia para todos, bom dia para todas. Eu queria começar agradecendo, né, agradecendo ao CAQUI, agradecendo a toda a comissão organizadora desse seminário, dizer que é uma alegria estar aqui falando um pouco para vocês, embora, né, dessa forma remota, virtual,
e agradecer mais uma vez pela oportunidade. Então, o que eu vou falar agora para vocês é um pequeno recorte, né, das pesquisas que a gente vem realizando no laboratório que eu coordeno, o LACA, na UFPA. E o tema da minha fala hoje é sobre os edifícios verticais modernos, né? Tem como título Edifícios Verticais Modernos em uma Metrópole da Amazônia, Modernização e Imagem Contemporânea na Área Central de Belém. E o tema, né, ele é um tema bastante atual e candente na Belém de hoje, porque é um tema que tem a ver com os aspectos atuais, né, do desenvolvimento, né, dessa arquitetura moderna em Belém. Aqui a gente tem algumas imagens de uma parte da Avenida Presidente Vargas e do bairro da Campina, que é o objeto físico dessa fala de hoje, né? Então, é uma região, né, que foi pioneira no desenvolvimento da arquitetura moderna em Belém. E aqui embaixo a gente tem um skyline, né, dos edifícios que a gente vem estudando desde 2010, que a gente está nesse processo de construção dessa imagem virtual, né, dessa área. E aqui a gente tem um mapa que nos mostra um mapeamento geral, digamos assim, que a gente fez a respeito dessa arquitetura moderna, desse processo de modernização, na verdade, que se inicia na Avenida Presidente Vargas, que é essa área aqui em rosa, que a gente chama do primeiro núcleo de verticalização, e aqui a gente tem na área verde o segundo núcleo de verticalização da cidade, que ocorreu aí entre as décadas de 40 e 80. Isso foi um mapinha elaborado pela doutoranda Rebeca Dias, na época que ela elaborou e defendeu a sua dissertação de mestrado. Então, o bairro que a gente estuda é o bairro da Campina, né? Ele é um dos bairros, né, que está inserido aí no Centro Histórico de Belém. Então, são dois bairros, Cidade Velha e Campina. O Centro Histórico de Belém é uma área tombada em nível municipal e também federal, não é? Só que em nível municipal ele foi tombado em 94 pela Lei 7.709 e foi reconhecido depois pelo IPHAN em 2012. Sobre esses imóveis modernos nessa área, temos poucos elementos, né, que nos informem algumas questões. Então, um cadastro de imóveis que foi realizado em 94 pela Fundação Municipal, né, um órgão que tem competência sobre essa questão da preservação desses imóveis e dessa área. E nesse levantamento foi realizado um quantitativo, digamos assim, quantitativo e qualitativo, porque também se desenvolveu um estudo sobre o estado de preservação desses imóveis, mas basicamente de imóveis coloniais e ecléticos, né? Os imóveis modernos, na verdade, eles foram identificados, mas não há um estudo mais detalhado sobre esses imóveis. Então, o LACA, o laboratório que eu coordeno, a partir deste ano, nós iniciamos um processo de levantamento dessa área, que envolve tanto o trabalho de pesquisa como também trabalho de extensão. Então, a gente fez um primeiro levantamento, né? E observamos aqui pelas imagens que essa área é uma área que tem uma atividade predominantemente comercial, né? E a partir desse primeiro levantamento, foi possível a gente identificar alguns exemplares modernos, né? E, na verdade, a gente conseguiu até agora quantificar 95 entre residências unifamiliares, entre edifícios multifamiliares, entre edifícios institucionais, edifícios privados, né, de residências, né, edifícios de apartamentos, edifícios de uso misto. Então, esses dois mapas mostram esse momento inicial, né, desse levantamento, com a identificação de alguns desses imóveis. Então, como eu falei anteriormente,
a gente conseguiu identificar um número significativo desses imóveis, e a gente considera que essa identificação ela tem uma característica ainda bastante ampliada, porque a gente não conseguiu algumas informações, né, detalhadas e mais precisas desses imóveis, mas a gente seguiu alguns critérios que consideramos, né, para identificar esses imóveis como imóveis modernos, né, dentro dessa linguagem da arquitetura moderna. E também adotamos alguns a partir da catalogação desses imóveis, uma classificação definida pela Funbel, que é uma fundação que, como eu falei anteriormente, é o órgão na esfera municipal que lida com essa questão do patrimônio, né? E a gente seguiu essa classificação a partir da ideia da preservação, né? Partindo do nível de preservação desses imóveis. É uma catalogação que ainda está em processo. Então, o bairro da Campina, a gente levantou esses imóveis em duas porções desse bairro, o interior do bairro e a parte mais da borda desse bairro, quase fronteira com o bairro do Reduto. Na verdade, é a área chamada de entorno do centro histórico. Então, como nós podemos ver nas imagens, temos aí a Avenida Presidente Vargas, que já é o nosso objeto de pesquisa há bastante tempo, né, que sofreu esse processo de modernização da década de 1940 a 1970, né, e na verdade, a área pioneira desse processo de modernização, de expansão dessa arquitetura moderna verticalizada, e que sofreu várias transformações ao longo do tempo, mas na década de 50, uma lei foi muito importante para o impulso dessa modernização e dessa verticalização, né, que definia imóveis, edifícios, né, com altura de 12, nível, né, altura mínima de 12 pavimentos para os edifícios da avenida e mínimo de 10 pavimentos para das áreas adjacentes a essa avenida. Então, esse foi um momento muito importante, porque foi um momento em que a municipalidade doa vários terrenos, né? Então se observa a construção de edifícios públicos, mas majoritariamente edifícios privados. Então, é nesse momento que começa a intensificação dessa construção de edifícios verticalizados nessa avenida, que vai se intensificar na década de 60. E no interior do bairro, a gente vai observar, né, no bairro da Campina, que grande parte desses imóveis, assim como a própria infraestrutura do bairro, né, está bastante precarizada. Então, nessa área predominam as construções coloniais ecléticas, né, de uso também predominantemente comercial, e a partir dos anos 60 se observa a construção de edifícios em altura, né, já com essas características modernas. E, como eu falei anteriormente, um levantamento preliminar, né, aponta a existência desses 95 imóveis com os mais variados estados, né, de conservação e preservação. E aqui nesse mapa a gente observa os dois bairros, né, o bairro da Campina e o bairro da Cidade Velha, compondo aí essa parte do centro histórico, que é essa poligonal aqui. E aqui à direita há um edifício, né, que está nesta área, também, como a gente pode observar, bastante deteriorado, né, necessitando manutenção, né, e recuperação, como vários outros que a gente observa nessa área, como mostramos nessas imagens aqui, né, outros 3 edifícios nessa mesma área. Aqui também, né, outros edifícios na mesma área. E o conjunto de edifícios modernos na Presidente Vargas, né, diferentemente desses conjuntos do interior do bairro, quer dizer, na área do centro histórico, que estão preservados, porque o centro histórico é tombado, como eu falei anteriormente, na Presidente Vargas eles estão, digamos, parcialmente preservados, porque como uma área do entorno se define como preservação do conjunto, né? Há uma preservação de conjunto e não dos edifícios isoladamente, o que nem sempre é cumprido, né, pelos proprietários ou pelas pessoas responsáveis por esses imóveis, né? E o que acontece é que esses imóveis, como a gente pode observar na figura à esquerda, na imagem à esquerda, estão muitos deles em estado precário, né, de conservação, de preservação, né, em estado, na verdade, estão bem degradados, né? Então, essa degradação e essa descaracterização dos edifícios é o que eu diria que impacta e que, né, a imagem mais forte dessa área nesse momento.
Então, o que nós observamos a partir dessa pesquisa preliminar é que a mudança de usos, né, novas formas de morar, os novos ocupantes, né, todo esse processo de transformação está modificando essa paisagem, né, e está impactando a estrutura desses edifícios, né. Nós vemos aqui 2 edifícios importantes, um no início da Presidente Vargas, outro no final, né, dependendo do lugar onde a gente começa esse percurso, um mais próximo à área do porto e outro mais no interior do bairro. E a gente observa que um deles sofreu um incêndio em 2012, então até hoje está nessa condição aqui. E o outro é um edifício histórico né, um modelo dessa expressão, dessa modernização, dessa modernidade em Belém, que embora a gente possa ver nessa imagem, né, bastante, digamos, preservado, mas se a gente for olhar nos detalhes de uma maneira mais proximamente, a gente vai ver que ele também apresenta uma série de problemas, né, por conta dessa falta de manutenção, né, de preservação e de muitas alterações que ocorreram aí nesse edifício ao longo do tempo. Então, o que nós podemos observar, né, a partir dessa pesquisa preliminar e trazendo aqui algumas reflexões finais, né, sobre esse tema, nós observamos que até esse momento, esses edifícios modernos, né, identificados no Centro Histórico de Belém, eles apresentam, em grande parte, um estado considerável de degradação física, né? Embora a gente observe e a gente reitere, ressalte, né, o valor estrutural dessa avenida, né, como esse eixo pioneiro de modernização, e como a gente vem definindo desde os nossos trabalhos anteriores, né? E também observamos o que chamamos de novas formas de modernização, né? Eu coloquei aqui entre aspas porque é uma modernização, né, que se a gente for trazer a acepção da palavra, né, é até um termo que a gente poderia chamar de contra-modernização, porque na verdade é uma modernização de determinados tipos de serviços, mas a estrutura, né, ela vem sofrendo com isso, né? Então ela não vem se modernizando nesse sentido. Não é? Então, o que a gente pode observar é que a perda, né, do movimento comercial nessa área, ao longo do tempo, né, a mudança, né, do público consumidor também da área, que era uma área bastante dinâmica de serviços, né, isso desde o início do século XX, né, onde se localiza o Teatro da Paz, o mais importante teatro da cidade, e se localizavam vários cafés e vários comércios que, na verdade, constituía essa área uma área de elite, até como os próprios edifícios que eu mostrei. Ela vem sofrendo, então, essa transformação, não é? E isso vem alterando, né, claro, toda a estrutura dessa área. Então, o conjunto desses edifícios, né, eles representam esse passado, esse progresso, né, material. Mas atualmente essas mudanças, né, a própria falta de política de conservação também, ou a intenção, né, de se conservar não se concretiza com políticas precisas, né, para essa área, a falta de manutenção, tudo isso vai conformando então um estado, né, de degradação, não só dos edifícios, mas também degradação social da área, né, em termos de ocupação, em termos de atividades, né, sociais, culturais, né, embora a gente pode observar que a prefeitura tenha, né, realizado algumas iniciativas, mas não foram suficientes para a degradação e o quase desaparecimento de alguns desses edifícios. Então, o que a gente pode também trazer como reflexão essas ideias de modernidade, verticalização, né, que foram importantes no auge do desenvolvimento, né, dessa área. Será que elas ainda se sobrepõem à permanência desses edifícios? Será que elas são suficientes para manter esses edifícios em pé, né, e com um mínimo de qualidade? Outra questão os fenômenos de uso, de reuso e abandono que alteraram essa imagem, né, que era uma imagem elitista dessa avenida, né, tanto que os edifícios de apartamento de usos mistos foram, na época, adquiridos pelos mais abastados, pelas mais abastadas famílias, comerciantes e empresários da época, né? Então, será que essa imagem, né, a partir desses fenômenos, ela se mantém
né, a ponto da gente pensar na sua ressignificação, com o que vem sendo cogitado recentemente, né, que é uma ideia que se cogita nesse momento de reconverter esses edifícios em hotéis, né, ou espaços para abrigar, né, essa demanda, para atender essa demanda que vem para a COP30, né, que é esse evento que vai ser realizado em Belém em 2025. Né? Um desses edifícios, que é a antiga sede da Receita Federal, que eu mostrei anteriormente, houve uma negociação e ele vai ser, então, um desses hotéis. Né? Quanto aos outros, eu, pelo menos, até esse momento, não tenho informação se há alguma iniciativa nesse sentido. Então, é pertinente que a gente reflita, né, como essa arquitetura moderna passa de uma imagem de construção, né? Quer dizer, de construção de uma modernidade a um espaço de destruição, né? Onde a ideia de metrópole não está mais relacionada a uma cidade que busca resgatar um passado dourado, né? O auge, né, dessa modernidade, mas que está buscando, na verdade, nesse momento, inventar um futuro que ainda é um futuro muito incerto. Então, essas foram as minhas reflexões sobre o tema, e eu agradeço a atenção de todos e de todas, e muito obrigado. E até a próxima. Obrigada. Obrigado. Bem, obrigado, professora Selma, também. Talvez até esteja nos acompanhando, está sendo transmitido, né? Bem, com isso, eu vou dar por encerrada a mesa, porque a gente vai acumular as discussões após a mesa seguinte, não é isso? Se for possível, né? Enfim, eu acho que saímos todos com muitas ideias aqui, desde a palestra do Marco Cereto, e o que foi trazido pelo Ricardo, pela Márcia e pela Selma. Enfim, a gente continua a conversa nos cafés, enfim. Obrigado a todos.